Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei com uma novidade que parece que pode acontecer. Gosta de série ou da Netflix, mas não é a série que eu falei do Harry e da Meghan, sobre Diana, que o não. The Crown é a série mais aclamada quando a gente fala de realeza e Netflix. E pode ter uma sessão especial por conta dele, do ex-príncipe Andrew. Eu vou contar pra você porque já começa a circular e claro, eu vou trazer pra vocês ficarem por dentro de tudo. Fique até o final do vídeo. Oi do Coutinho, este é a Hora da Resenha. Peço pra você se inscrever, comentar já é importante, também compartilhe, ative as notificações. Quero também que você dê o hype. É importante, seja membro aqui, tá bom? Rapidamente, para a gente poder fazer mais coisas. Quero que você seja duquesa. Tem uma quantia, gente, mas seja membro da corte do Edu, ajuda bastante. Eu tô olhando várias coisas. Microfone, olha que maravilha. Vamos lá. É isso. The Crown é uma série da Netflix dividida em 6 sessões. Isto mesmo, sessões, temporadas. E que narra a história da família real, não da família real, mas da coroa. Mais precisamente centrado na Rainha Elizabeth II, tá? Então, temos essas 6 sessões e que terminou. Quando terminou, os diretores chegaram na fase após a morte de Diana e já estava entrando Kate, William, ali o namoro e terminou. E deu a entender que a rainha tinha partido, morreu, porque foi após a morte da rainha a exibição da última sessão, se eu não me engano, mas foi isso mesmo. O Philip, o príncipe Philip já tinha morrido, a rainha também, teve até uma conversa entre os dois, eles soltam frases ali como esse pessoal não está preparado, o príncipe Philip diz, o que vai acontecer, a rainha diz. Aí ele fala a clássica frase, nós não vamos estar mais aqui, aí são eles, e nós estamos vendo aí na vida real. A série The Crown dá muita dor de cabeça no sentido de um incômodo no Harry, no William principalmente, da forma como a mãe foi retratada nas sessões da 4ª e a 5ª temporada. Eu também acho que não tem muitas coisas ali que eu falo, nossa, nada a ver, ou muito desconectado, ou sai muito da visão da história principal, que é a coroa, e vai pra Diana, que Diana dá pra fazer outra série, se eles quisessem, enfim, mas a ideia dá um incômodo, tanto que o William já deixou pra alguns amigos muitos incômodos, o Harry de vez em quando, né, porque o Harry é contratado da Netflix. Charles também, o rei Charles, se incomoda, porque quando começou a vir a história novamente dos anos 90, do romance, tem um episódio ali do Tampax, vocês sabem, né? Então a série realmente, mas ganhadora de Grammy, de produção, de é muito bem feita. Só não gosto de como foi terminando, foi ficando meio que espaçado as histórias, mas é muito bem desenvolvida, é um ótimo produto, é uma das minhas séries favoritas. Ali existem muitas situações, claro, envolve realidade com ficção, mas muita coisa ali aconteceu, tá? Só que o autor disse, olha, nós não vamos mexer nisso mais, porque ele colocando mais série, ele teria que entrar dentro aí do universo da realeza, que a gente vê o Harry e a Meghan, nós íamos ver Meghan contra Kate e William, e eles estariam mexendo aí, né, com um vespeiro bem grande. As coisas estão acontecendo em tempo real. As histórias da rainha já eram num passado ainda, a rainha estava viva. Quase todas as histórias relatadas da rainha Elizabeth II, realmente, de fato, aquilo aconteceu, a não ser alguns romances do príncipe Philip, que eu acho que ele teve vários romances, sim, com outras mulheres. Mas, enfim, dá o que falar e é uma série muito aclamada e muita gente pede. E toda vez que nós trazemos aqui os embates de Harry e de Meghan contra William e Kate, o casamento de Meghan e de Harry que não foi colocado dentro da série, nem o casamento de William e de Kate, e claro, o escândalo do Andrew. De
tudo do Epstein, que é um prato cheio, gente. É uma história que, aliás, nós temos 3 episódios, quer dizer, 3 episódios não, 3 séries em plataformas diferentes sobre o caso Epstein. Temos também só falando do príncipe Andrew, então é muito bom. Aliás, eu posso fazer um vídeo bem mais longo falando como ele, eu já falei isso várias vezes, mas eu não vejo a resposta de vocês, tá vendo? Se vocês querem que eu conte como realmente aconteceu essa junção do mal entre Andrew e o Epstein, que tem uma figura muito interessante no meio disso tudo, tá? E outros nomes. E como também foi a vida do Andrew. Como ele se tornou o filho favorito da rainha. Fazer aquela biografia. Se vocês quiserem esses 2 vídeos, comente. Aliás, eu vou fazer, solto lá no clube de membros da minha corte e depois libero aqui pra vocês. Se vocês quiserem, comente aqui, tá bom? Mas vamos lá. Essa história do Andrew ganha o ápice da prisão, certo? Então a gente tá vendo tudo isso. Tem a foto da Virginia, Geoffrey, nós temos muita história. E agora circula vários pedidos, não só aqui no canal, as pessoas falando, pensando, imaginando como seriam as sessões de The Crown se tivesse ainda a série. Eis que existe uma grande possibilidade, porque Hollywood também vê com bons olhos um filme sobre Andrew. Eu já falei que Hollywood, volta e meia, vai fazer um filme sobre realeza, porque os americanos adoram este universo monárquico. E essa queda do ex-príncipe e da monarquia no caos gera muito burburinho. Então a gente tem filme da rainha, na época que a Diana morreu, que foi a semana ali decisiva. Nós temos o Rei Gago, que também fala da história, o discurso do rei. Então, nada mais natural. E evidente que um roteiro tão assustador traria holofotes para uma sessão. Isso pode acontecer e seria a ideia de uma sessão especial. Aí você pode se perguntar, mas já está acontecendo isso? Não. Mas provável que tenha. A Netflix já fez um documentário também da entrevista catastrófica, quase um filme do príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, que também virou notícia, é muito acessado. E aí eles estão começando a se movimentar para trazer dinheiro e seria uma sessão apenas para abordar o caso Jeffrey e Andrew, de toda a história. Eu acho que seria interessante, seria, mas soa os alertas da realeza britânica. Por quê? Se todo mundo está falando e toda vez que nós falamos Epstein e vem Andrew, imagine uma série, uma nova sessão de The Crown que eles narram, né? Porque não vai ser só um capítulo, eles vão fazer acho que uns 12, uma sessão de 12 capítulos só para explicar todo este caso. Imagine desde lá do início, quando Andrew tinha um caso com a Ghislaine Maxwell, que era depois namorada, que foi namorada do Jeffrey, depois ela que faz. Imagine, não sabemos também do roteiro a ser seguido. Seria contado após a morte da rainha ou seria contado como a visão da rainha no caso ou como ela passou a mão na cabeça do filho favorito, que seria também uma ótima abordagem para a gente poder, pelo menos, conjecturar, que a gente gosta de teoria, tá bom? É isso. Bem, eu falei do alerta. Então a realeza começa a pensar, meu Deus, não, a gente se livrou desta série, mas pelo jeito vai voltar. E muitos falam nos corredores da Netflix que The Crown tem tudo para voltar. Não somente do Andrew, mas como todo outro caso, o reinado do rei Charles e agora, né, um reinado com um pé do William e de Catherine, que é uma outra dimensão, mas que essa sessão única do Andrew é muito bem vista e, gente, eu acredito que vem. Vem aí com força total e parece que agora eles observam muito isso ao redor. Além disso, as informações contam que vários roteiros estão sendo mandados para a Netflix e para o diretor-geral da produção de The Crown. Parece que vamos ter uma sessão. E eu, particularmente, acho que vai ser bombástico.
eu assistiria tudinho. Mas a preocupação da realeza é que esse escândalo se torne ainda maior, essa propagação, e o nome deles novamente citados, novamente tendo histórias sendo contadas, porque as pessoas não diferenciam o que é realidade, o que é ficção, o que é um ponto para florear a história ou dar uma dimensão maior na história. Tudo isso é bastante observado. Então, existe um temor, mas que vem uma sessão especial do Andrew. Existe. E, gente, essa história não vai acabar por aqui, porque ainda existe livros, pode ter certeza, vem livros, vem histórias e histórias aí que a Sarah, ex-duquesa de York, vem com livro também. Então, a Netflix já está, estudando uma sessão especial do caso Andrew. Será que vem? Dê sua opinião, tá bom? Coloque também uma hashtag sessão. Eu vou saber que você ficou até o final. É isso. Eu acho que vem, tá? Eu acredito que vem porque dinheiro, né? E é muito dinheiro. E é uma marca forte de Crown, com a série já com grande sucesso. Vamos esperar cenas ou capítulos ou sessão que vem por aí. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's, te espero lá. Fui!